Amigos da TV Câmara, estamos iniciando mais um Mão na Roda, um programa do Rotary para a nossa comunidade. Nessa semana estamos conversando com o nosso companheiro de Rotary, embora ainda não seja rotariano, porque faz parte do Rotaract Clube de Tupã. Ele é engenheiro ambiental e é o Alberto Martins Júnior, aliás, filho de um companheiro nosso de Rotary, o Alberto. O papo de hoje, nós vamos procurar mostrar para o nosso telespectador, para o nosso cidadão tupanense, as questões de meio ambiente, principalmente relacionadas à nossa região, vamos dizer assim, ao nosso município. Tá certo, Alberto? Isso aí, Paulo. Boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui elucidando essas informações importantes para o povo tupanense aí e agradecer a todos que estão nos assistindo. Beleza. Alberto, questão de meio ambiente, claro, o meio ambiente é um dos assuntos de cada dia, praticamente. É um assunto que a gente pode ficar dias e dias comentando. Exatamente. Nós temos questões de poluição, temos questões da água, né? Temos questões do aquecimento global, que é o grande vilão do século XXI. Para as discussões, né? Com certeza. Bom, mas vamos dizer assim, uma pergunta inicial para você. Eu sei que talvez até seja difícil de tão simples. Como que nós estamos em relação ao meio ambiente, Alberto? Não só, eu falei aqui que nós falaríamos sobre a questão do município de Tupã, mas não só no município de Tupã. Vamos pensar globalmente, no nosso país, o mundo, enfim. Como que nós estamos? Você acha que nós estamos caminhando para controlar todas essas nuances, esses perigos que nós estamos, que se cita, mas não se faz muita coisa? Sim, sim. Ou estamos ao contrário, caminhando para uma piora gradativa? Então, Paulo, na minha opinião, as políticas nacionais do meio ambiente, a preservação dos recursos hídricos, reflorestamento, isso e aquilo, ele vem trazendo uma evolução para o modelo, vamos pôr assim, entre aspas, um modelo ambiental no Brasil. Essas políticas, elas começaram a se intensificar, né, depois lá do protocolo de Kyoto e outros protocolos, e evoluiu bastante. Eu acho que nós estamos caminhando hoje para uma melhora na questão ambiental. Você pode ver que tivemos evoluções na parte do reflorestamento, tanto por parte de pequenos produtores como grandes propriedades rurais também, colocaram a mão na consciência e começaram a ver que se a gente não começar a cuidar do meio ambiente hoje, amanhã a gente pode ter algum tipo de problema. Porque se a gente pegar até a própria Constituição, diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de povo que cabe ao poder público, mas também à coletividade, o dever de proteger e preservá-lo para a nossa geração e para a futura geração. Então eu acho que isso é um modelo que está entrando na cabeça do brasileiro, não só do brasileiro, mas no mundo inteiro, vamos por assim, sentir na pele o que pode acontecer em relação à degradação do meio ambiente. Aquecimento global, como nós dizemos, poluição de águas, muitos locais hoje têm que fazer tratamentos extremamente caros para poder ter uma água de qualidade para consumir. Então, nós estamos caminhando para um modelo mais sustentável. Eu acho que o desenvolvimento sustentável trouxe um modelo de desenvolvimento tanto para países emergentes como os desenvolvidos, que consegue conciliar muito bem essa parte do desenvolvimento, nós crescermos economicamente, mas sem denegrir totalmente, degradar totalmente o meio ambiente. Da mesma forma que a gente não protege, entre aspas, demais o meio ambiente de forma que ele prejudique o crescimento econômico.
Então, eu acho que essa balança ela é extremamente importante para que a gente consiga crescer economicamente sem degradar diretamente o meio ambiente. E isso está acontecendo assim, está acontecendo sim, embora muitos dizem que não, no Brasil e no mundo. E aqui na nossa região também, a gente pode perceber que várias das propriedades estão aderindo ao modelo de reflorestamento, proteção de matas ciliares, e tem uma função primordial para proteção dos recursos hídricos, aumento do nível do lençol freático, vazão dos rios e outras. Essa questão no nosso meio, nós temos nossos amigos proprietários, a gente percebe claramente que muitos procuram a preservação, procuram a melhoria do seu patrimônio, vamos dizer assim. Então você falou muito bem da questão coletividade, que a Constituição, inclusive, fala. Mas, neste caso, principalmente, as ações individuais também são muito importantes. As individuais, elas acabam sendo extremamente importantes, porque o que acontece? O produtor mesmo, o próprio proprietário da propriedade rural, ele tem que ter a consciência de que ele tem que fazer a parte dele. Se cada um fizer uma pequena parte, no fim tem um monte de coisa para todo mundo. Se na minha falar, eu só tenho um pedacinho de terra ali, como é que eu vou plantar a minha árvore? Não, você tem que ter a sua árvore naquele pedacinho de terra, vai fazer diferença, vai trazer um benefício muito grande para a população em geral do município, porque o que acontece? Aquele pedacinho de árvore do com o pedacinho de árvore do seu vizinho, com o pedacinho do vizinho, forma uma floresta, forma uma mata. Então, eu acho que a ação individual, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ter essa vontade de querer evoluir mesmo. Eu acredito nisso. E nesse sentido não precisa nem muito esforço, né, Alberto? Porque a própria natureza ela é pródiga em agradecer, às vezes, essas pequenas ações. Aquela história, você reserva um pequeno pedaço de terra, você planta algumas árvores e aí nós vamos ter aquela história que você sabe muito bem, você vai nos explicar, da mata a primária, a secundária e a terciária, e a natureza mesmo vai, naquele pedaço, se encarregar, principalmente se estiver numa várzea, alguma coisa assim. Isso. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, um rio que passa dentro da minha propriedade, mesmo sendo pequena. Eu faço a reserva ali, eu faço a limitação de uma área, e ali eu deixo que a própria natureza haja. Então ali vão surgir primeiro as espécies primárias, né? Que são espécies que vão viver aí em torno de 10 anos e têm a função de preparar o solo e sombra para que as secundárias iniciais e tardias possam se desenvolver. E por último surgem as climáticas. Esse modelo de isolação, simplesmente regeneração natural que a gente chama, funciona muito bem para aquele pessoal que quer ter a sua ação ambiental, quer ter a sua preservação, mas não quer ter um investimento, não precisa plantar, ela é uma técnica mais simples. Agora, outras técnicas de preservação individual que a gente consegue fazer, é muito simples. Por exemplo, eu tenho minha propriedade que eu tenho... Hoje, a lei aqui para a nossa região é que toda propriedade rural tem que ter 20% de reserva legal, tem que ter ali um espaço de mata, floresta, de 20%. Então, o que acontece? Eu sei que na minha propriedade eu tenho 10%. Então, o que eu posso fazer? Uma técnica simples, super simples, fácil de desenvolver, para eu regenerar esses outros 10%. Eu vou numa área, pode ser leito do rio ou até a área de brejo, que ela é 100%, eu tenho que preservar, é área de preservação permanente. Ela não vai ter muita utilidade. Não tem atividade econômica que eu possa desenvolver numa área de brejo. Então, eu posso simplesmente isolar aquela área que a própria natureza vai trazer a regeneração. Mas a técnica que eu estava falando chama de nucleação. Eu faço um corte de 1 metro quadrado em uma área florestada ali da minha propriedade e trago ela para um espaço onde anteriormente eu não teria
uma área livre, podia ser um pasto, uma área que eu não vou utilizar. E ali eu faço o isolamento e eu vou ter, no mesmo modelo sucessional, a regeneração daquela área. Então vai aparecer as iniciais, depois vão aparecer as secundárias e as climáxicas, que têm a função de estruturar a floresta, de preservar e manter a vida nela. O modelo sucessional, que é aquele que é onde a gente planta primeiramente as primárias, depois as secundárias e as climáxicas, alternando no quinteto, ela é efetiva porque o que acontece? Ela traz o modelo da regeneração natural. É assim que as coisas naturalmente acontecem. Só que, na minha opinião, as técnicas de nucleação elas vão trazer uma resposta muito mais rápida para a regeneração de uma determinada área. Porque aquelas árvores que você pegou na floresta ali, do lado da sua casa, do lado da sua propriedade, são espécies endêmicas ali, elas já estão adaptadas, elas já têm entre aspas, a genética necessária para se desenvolver naquela área. A enucleação que você diz é o fato de nós plantarmos ou não? Não. Apenas isolar. Não. A nucleação, ela é o seguinte, eu preciso do isolamento para não ter a degradação, sim. Não ter esse problema. Se tiver gado, para o gado não entrar. Para não ter esse problema, eu faço o corte mesmo de 1 metro quadrado, por exemplo, em área de floresta, dentro dali da minha mata. Aí eu faço o mesmo corte de 1 metro quadrado numa área onde eu quero fazer o reflorestamento. Eu retiro essa terra, entre aspas, sem vida e coloco ali aquela parte da floresta, que eu retirei de dentro da floresta. Eu faço isso não em toda a minha área. Eu faço ela a cada 1 metro, 2 metros, 3 metros, que aquelas árvores vão começar a se desenvolver e vão fazer o fechamento ali daquela área. E que tamanho que necessita ser isso, assim, no mínimo? Quanto de área que o interessado, por exemplo, teria que reservar? Você falou 1 metro quadrado em pontos... Isso, a área aí vai de acordo ou a necessidade, porque às vezes o reflorestamento vem como uma ordem judicial, alguma coisa dessa forma, ou porque eu simplesmente, entre aspas, eu quero. Então não existe assim um limite mínimo ou máximo. Para grandes áreas, o modelo de nucleação, embora a CETESB ela não tenha aceitado, que está tendo pesquisas e desenvolvimento nessa área, ela é muito mais efetiva porque ela diminui o meu custo para grandes áreas aí, não sei, 100 alqueires, 200, que eu precisar de reflorestar por algum motivo, que ela é muito mais rápida e mais efetiva e com custo menor. Porque se eu for fazer um modelo sucessional, eu vou ter que ir lá fazer o furo, vou ter que fazer a análise dessa terra, vou ter que fazer a correção ou não ali dos nutrientes, correção de pH, isso, aquilo, plantar, cuidar durante 2 anos. Então ele é um processo, um modelo sucessional muito mais caro, muito mais complicado de eu desenvolver em grandes áreas do que a da nucleação. E não sei se eu estou certo, mas mais demorado também. O sucessional é mais demorado. A técnica de nucleação, tem estudos que demonstram que em 6 meses eu já tenho já tenho a junção das copas das árvores. Só para deixar bem claro, Alberto, você falou, assim, num exemplo, 100, 200 alqueires. E talvez muitas pessoas que estão nos assistindo tenham pequenas propriedades de 1 alqueire, 2 alqueires, 10 alqueires, bem menores do que o que você citou de exemplo. Sim. Mas também estas pessoas poderão sem ter problema. esse prazer, vamos dizer assim, de poder agir nessa questão. Com certeza, porque hoje toda propriedade rural, ela pode ter a sua preservação. E é importante porque é muito mais gostoso eu ir, por exemplo, eu tenho uma chácara no Deltaville, eu acho que é um exemplo muito bom aqui em Tupã, porque é uma área, vamos dizer, entre aspas, pequena. Então é muito mais gostoso eu ir para a minha chácara do Deltaville e ter uma churrasqueira no meio ali da minha preservação. E essas ações, essas pequenas propriedades, elas devem ser intensificadas porque elas vão sim melhorar a qualidade do meio ambiente.
Porque vamos imaginar que toda a chácara do Deltaville, por exemplo, tivesse seus 20% de preservação. Nós teríamos uma grande área, porque lá são várias pequenas propriedades que tem zero ou poucas que tem da sua preservação. Só que quando eu junto um pouquinho de cada um, eu vou ter um montão para todo mundo. É aquilo que eu gosto de falar, que ninguém pode salvar todo mundo, mas todo mundo pode salvar alguém. Sim, e aí, voltando àquela questão que a natureza é pródiga, ela agradece, aliás, eu acho que ela dá um grande exemplo para nós humanos, né? Porque o desenvolvimento de uma floresta, ela também tem aquela cota de sacrifício, das primeiras árvores cederem lugar... Sim, com certeza, as mais velhas. Por exemplo, se a gente pegar as espécies primárias, o tempo de vida dela máximo é de 10 anos, não vivem mais que isso. E elas têm uma função muito importante, que além de fazer essa proteção para o desenvolvimento, porque uma das características das espécies secundárias é que elas só se desenvolvem na sombra. Elas precisam de sombra para florescer e se desenvolver a pleno sol, diferente das climáxicas, que são aquelas espécies que vêm por último no reflorestamento, que elas se desenvolvem ou elas nascem e se desenvolvem na sombra. Só que essas primárias e as secundárias, elas têm a função também principalmente as primárias, de fazer aquela proteção verde, uma fertilização natural, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que aquela matéria orgânica ela morre, aquela planta ela morre, ela começa ali a ser degradada e a devolver os nutrientes para o solo, para poder fazer com que essas secundárias e as climáxicas tenham condições para se desenvolver. Porque senão eu tenho as minhas primárias, elas consomem todos os nutrientes ali daquela região e acabou, não sobra. Sim. Uma coisa muito bacana é que se a gente pegar uma área totalmente degradada, não vai subir, nunca vai aparecer nada aqui. Mentira, vai. Uma hora vai aparecer primeiros pequenos arbustos, isso é uma regeneração natural, sem interferência do homem. Pequenos arbustos, aí já vai aparecer vegetação rasteira, grama, isso, aquilo, aí a grama dá espaço para alguns arbustos, aí começa a eclodir as pequenas árvores, as iniciais, e aí vai tendo desenvolvimento secundários e as climáxicas. Pode demorar 6 meses, pode demorar 300 anos, mas sempre vai ter o desenvolvimento se a gente preservar, se a gente tiver essa vontade. E não precisa muito, é só escolher um pedacinho e deixar ali. Apenas guardá-lo, protegê-lo. Como diz, é área de preservação permanente, vamos dizer assim. Sim. Preserva. É como se a natureza dissesse, me deem uma pequena ajuda que eu me encarrego. Só me deixa. Alberto, já esgotamos o nosso primeiro bloco. Vamos, só para estabelecer na nossa conversa, no segundo bloco, vamos conversar sobre essa questão especificamente agora do nosso município, Sim. sobre esses nossos mananciais, essas nossas bacias aqui, que pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, parece que estão precisando de uma boa ajuda, vamos dizer assim. Muita ajuda. Bom, então vamos para o nosso intervalo, mas nós voltamos já com Mão na Roda de hoje, conversando sobre meio ambiente. Voltamos já.